ele até melhorou, ele voltou melhor nesse técnico. Ainda mais. 2 mais 1. Essa foi a primeira proposta do Palmeiras. Aí o Palmeiras, a segunda proposta do Palmeiras são os 3 completos. Com 3 anos inteiros. Caramba. Então, você tá vendo? Querendo tanto, né, Pascoal? Tá querendo tanto. E eleva o patamar salarial no maior patamar do Palmeiras. Então, você vai criar assim, porque o Palmeiras tem a faixa principal, que é do Dudu, um pouquinho depois veio o Gomes, né? Porque o Gomes teve essa oferta para ir para lá, teve um acerto e tal, veio o Gomes, aí você vai ver os outros jogadores. Olha, o Palmeiras é alto, é alto. É alto. O patamar é alto, o primeiro nível é alto. Então, ele estaria nesse primeiro nível. Eu estou falando estaria porque é no condicional ainda, porque ainda não está definida a situação dele, se vai ficar no Flamengo ou se vai para o Palmeiras. Isso a gente só vai conhecer depois do final da temporada. Mas do Bruno Henrique eu tenho nenhuma dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui, porque também o Fala Galo, que é uma página lá do Atlético lá em Minas, também falou que o Atlético procurou, né, tá sondando ali o Bruno Henrique, e tomou um susto com os valores, porque é isso, né, a pedida para um jogador como o Bruno Henrique é muito alta, então assim, papo de 1,5 milhão de salário, 2 para 3 anos de contrato, é uma média muito alta para contratar um jogador. O Bruno Henrique iria ganhar mais do que o Hulk. O Bruno Henrique ganharia mais do que o Hulk e com um tempo maior de contrato, porque o Hulk também tem mais um ano só. Né? E o Hulk tem 35, né? Então o Bruno Henrique teria mais. Então, analisando todos esses fatos, para falar de um jogador que é brilhante, né? Um jogador que é espetacular. Tem um detalhe, né? Como o Zé falou, não dá nenhum tipo de trabalho, né? A gente não escuta nenhum tipo de polêmica com o Bruno Henrique no dia a dia, enfim. É um cara que está sempre interessado, né, a ter boas atuações. Então, assim, é muito justo esse movimento do Palmeiras, né, em oferecer esse tempo de contrato, esses valores. O movimento do Atlético Mineiro também, em querer contar com o Henrique, porque é um jogador importante, né? Acho que por isso que eu falo que isso obriga ainda mais o Flamengo a olhar de uma forma diferente. Assim, eu não iria ceder com relação à renovação do Bruno. O Flamengo vai ter que entender que precisa ceder. Vai ter que ser um jogo. Não vai ser um ano de contrato, eu acho que não, o Bruno nem merece isso, mais um ano de contrato. Você só fazia de um ano. É isso, então, mas o jogador mudou, né? O jogador mudou, né? Os valores também de multa mudaram. Eu acho que se o Bruno renovasse todo ano, ele teria, pelo que ele apresenta, Pascoalzinho, ele é um jogador, ele teria os contratos aumentados a cada ano, porque é um jogador que é importante, tirando o problema de lesão. E tem uma outra coisa, né? É muito mais fácil você inserir esse jogador numa equipe organizada, numa equipe já que já tem uma estrutura, do que você começar a construir uma equipe dentro dessa característica. O Palmeiras já tem uma característica, pelo que parece, o treinador vai ficar. O ano que vem me parece que ele já tá batendo aí, né? No jogo contra o Boca ele já deu um recadinho aí que então todo jogo, não é só nesse, todo jogo ele fala. No jogo do Boca ele falou um pouco mais claro ali, né? No Boca ele já foi mais duro, né? São os meninos que eu tenho e que eu esses meninos Ele fala aqui que eu coloco no lugar do Dudu, né? Ele já começou a falar que não tem peça. Então ele já tá dando a letra, né? O ano passado quando o Scarpa e o Danilo foram embora, ele falou que ele precisaria de contratações por imediato, não para serem trabalhadas como vinham sendo feitas as contratações. O ano que vem, eu acho que a lei, o ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição. A lei. O Flamengo também, o ano que vem. A lei vai ter que, né, fazer uma agrada ali, né, pro Abel, pra torcida, por mais que ela tenha brigado ali, mas ela se utilizou da torcida no passado também. Ela não pode esquecer isso. Então isso tudo vai jogar a favor do Palmeiras nesse aspecto. E é muito mais fácil, como eu falei, pela minha experiência como jogador, era muito mais fácil você entrar num time montado, você sabe exatamente o que você vai fazer, tranquilo, né? Ainda mais um jogador experiente, você tem os atalhos, você respira bem, né? Você consegue jogar sempre 100% do seu melhor. É a mesma coisa que vai acontecer com o Bruno. Ele entra no Palmeiras, vai dar tudo certo. Ele entra no São Paulo, no Grêmio, também dá tudo certo. Já tem uma equipe que já tem uma estrutura. A gente não sabe se vai mudar ou não, mas já tem uma estrutura. Então tudo isso, o São Paulo tentou saber também, mas parece que o São Paulo achou que fica fora do patamar do São Paulo. Financeiro também. Fica fora do patamar. A possibilidade de ele ir para outros clubes é muito grande. O Flamengo tem que pensar nisso. Aí eu pergunto, se você deixa o Bruno Henrique embora, quanto você vai gastar para contratar um jogador como ele? Tá no banco.
É. Tá no banco. O Flamengo já tem uma resposta. Cebolinha. Pagou 43 milhões do Cebolinha até hoje. Ele não correspondeu. 10 milhões de euros. Entendeu? Então, assim, é um risco, mas a gente sabe o que vai, os desdobramentos do caso Braz e torcedor, o que vai acontecer. Isso também. Tem uma série de coisas, ninguém sabe. O próprio Gabigol, me parece que o Gabigol hoje estava mais leve, mas a gente nunca sabe se o Gabigol está mais leve em tom de ironia. É isso que eu ia falar, é um meio sarcástico ali, né? Beleza, deixa aí e tal, ou senão realmente de fato ele está aproveitando para não se expor nesse sentido. A gente não sabe nunca, não sabe também, porque parece que o Gabigol já foi sondado também pelos árabes. Tem tudo isso. O Gabigol esse ano ele é um grande ídolo, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas esse ano ele não usou de tanta prestígio assim, porque não foi um ano agitado pro Flamengo. que não foi um ano muito bom pro Gabigol, né? Então, O melhor para o Flamengo é garantir a classificação para a Libertadores da América. Qual que é a ordem de prioridade, Pascoalzinho? Para mim, a prioridade é classificar o time entre os que vão disputar diretamente a Libertadores da América. Não deu para ficar entre os que vão disputar direto para a Libertadores, porque está muito concorrido, né? O Grêmio acabou ajudando hoje o Flamengo, né? Porque o Fortaleza estava disparando e o Grêmio conseguiu empatar o jogo 1-1, segurou um pouquinho o time reserva no Fortaleza, jogando um bolão, né? Jogando um bolão. Então, é o seguinte, a gente vê essa evolução, o Flamengo tem que ficar entre os 4 primeiros, os 6 primeiros, né? Vamos ponderar dessa forma, porque tem Copa Sul-Americana e Libertadores para disputar, e tem brasileiros na disputa, então vamos aguardar para ver, mas ficando nessa posição. Aí você tem que, agora eu acho que a prioridade é eleger um treinador. O treinador que eu quero é esse, a torcida do Flamengo. Antes do Brasileirão acabar. Se o brasileiro não acabar. Tá. Contratar o treinador. Não é só escolher, contratar. Ah, mas o Tite não quer. O padrão de jogo do Tite é diferente do padrão de jogo do Flamengo. É verdade. É verdade. Mas o Tite é capaz de A seleção brasileira é muito diferente do que era o mas Corinthians. Você lembra, Pascoal? No primeiro ano em que ele ganhou tudo, ele era um time defensivo. Era um time que jogava futebol objetivo. Se fechava, fazia um gol e não tomava outro. No segundo ano, quando ele volta, a grande dúvida era: será que o Tite vai conseguir fazer esse time jogar? O time jogou. O time jogou, tecnicamente o time jogou. O time ficou Se adaptar a esse ali. o Tite é bom treinador. Isso é inquestionável. O Tite é bom treinador. Agora precisa ver quais as condições que ele vai chegar. Ah, mas o Tite também não tem. Não é que ele está com a. Eu não tenho a imagem do Tite do Corinthians. A imagem que eu tenho é do Tite da seleção brasileira. Que teve 6 anos à frente da seleção brasileira e nas 2 oportunidades que ele precisou mostrar o serviço, ele não mostrou. Então não é que o Tite está carregando a herança do Corinthians, uma valorização do Corinthians, mas eu vou me apegar ao último trabalho que ele fez. A Sul-Americana, como é que fala? As eliminatórias, Copa América, com todo respeito. A gente sabe que aqui nós temos 2 adversários de vez em quando. E a gente perdeu um, né? E a Argentina, aí de vez em quando vem o Chile com um bom time, às vezes vem o Uruguai, às vezes a Colômbia, a gente sabe como é que funciona. Se o Brasil realmente de fato tiver um time organizado, o Brasil ganha e vai bater de frente só com a Argentina. A verdade é essa. Então assim, o Tite precisa ver também o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Porque eu penso da seguinte forma: o Flamengo, em qualquer instante, em qualquer momento, história, o Flamengo é mais importante que o Tite. Para mim, a instituição é sempre mais importante do que qualquer treinador. Alguns jogadores não, né? No caso do Zico, assim, não tem jeito, né? Tem que ir, né? Mas o Flamengo tem que. Peraí, você não quer? É só no final do ano? Tá bom, obrigado, tchau. Um abraço. Eu tenho que seguir e fazer o meu planejamento. O Flamengo não pode ser refém. Não dá pra esperar. O Flamengo foi refém do Rueda. Vocês lembram que o Flamengo foi refém do Rueda? O Rueda ficou segurando, cozinhando aqui e tal. De repente, seleção foi embora. Aí o Flamengo ficou a ver navios. O Flamengo é mais importante do que qualquer ser humano. A instituição Flamengo é importante. Então, vem cá, Tite, senta aqui. Já são 10 dias que está conversando, tomando a caipora, isso, aquilo e tal. Não, tô brincando, né? Porque ele fala sempre. O Sabadão falar isso com vontade, né? Mas ele fala, porque ele sempre, o Tite sempre fala, não, vou tomar uma caipora agora e tal, né? Já conversaram. Se o Tite, de fato, ele fala, só no final do ano eu aceito, vocês aceitam isso? Não, nós precisamos de um treinador agora. Porque o Flamengo precisa de um treinador agora. Até para ajudar. Então até para conseguir a classificação para montar um Não vai deixar o planejamento para essa diretoria, que fez igual ano passado, deu 50 dias de férias para os jogadores, a gente está muito, o próprio treinador que ganhou os últimos 3 jogos, né? A gente está muito apegado com relação ao time, uma declaração que ele deu, isso está saindo muito na internet,
né, de que ele deu a palavra que ele não trabalharia em 2023. Eu acho que o que tá E aí pegando tem é a estreia. palavra... A estreia seria contra o Corinthians, se ele fecha agora, né? Isso, então tem algumas questões particulares do Tite, mas eu concordo com o Zé, que o Flamengo não tem nada a ver. Né? Assim, ele deu a palavra dele, ele se expôs de um momento, ele falou que não iria trabalhar e o torcedor vai cobrá-lo com relação a isso, mas o Flamengo não tem nenhuma culpa dessa colocação. O Flamengo está na frente de tudo isso. O Flamengo está acima de tudo isso, então assim, já é uma questão de não é só não trabalhar em 2023, mas é você buscar uma vaga para uma competição importante que o Flamengo pode ter em 2024, de você já fazer um planejamento de montagem de elenco, de renovações de contrato, então tudo é muito amplo para você ficar baseado em uma declaração que o Tite deu há um tempo atrás. Mas eu particularmente acho que ele tem, se for o nome dele escolhido, que ele tem capacidade de se adaptar a esse elenco do Flamengo. Eu acho que já tem uma transição de trabalho dele de um time que trabalha defensivamente para um time que sabe jogar, que sabe cuidar bem da bola. E eu bato muito na tecla da gestão de elenco. Porque a gente sabe que alguns profissionais que não tiveram esse tato, o Vitor Pereira, o São Paulo, tiveram muita dificuldade. Isso o Tite parece ter muito, né? Então a gente percebe que o dia a dia do Tite, esse ambiente que ele cria, eu acho que é favorável para esse elenco do Flamengo. Eu recebi aqui, né, que foi soldado, do Tite, vou dar um negocinho, né, pessoal? Vou jogar pra vocês e vou sair. Assim, mandaram aquele vídeo do Gabigol, exatamente. Aí, Tite, né? Vai cidadão, o Gabigol não precisa de Até você. porque o Gabigol, pelo menos na seleção, as informações aqui, ele ficou de fora muito pelo que aconteceu nas Olimpíadas, voltou depois, mas depois de muito O Gabigol tempo. arrumou uma ingresia com o Flamengo, lembra? Ele tinha que jogar jogou uma partida, jogar contra o Uruguai, não pro Flamengo foi fazer tratamento médico, ficou fazendo tratamento na seleção brasileira, foi multado pelo Flamengo e era o Tite, o técnico da seleção brasileira. Mas essas são coisas que isso é o que a gente está falando. Isso já né? passou de O 19. Flamengo é maior do que tudo isso. Né? Se tem alguma relaçãozinha do Gabigol com o Tite, do Tite e uma declaração do Tite que não trabalharia, eu acho que isso, enfim, né? Você trabalhar no Flamengo, os objetivos que o Flamengo tem são muito maiores do que qualquer questão particular. Mas eu queria fazer uma pontuação rapidinha, que o Mário Jorge falou ali, né? E aí a gente não dá tanta ênfase porque é um auxiliar, é um cara da base que está ali, mas eu achei muito correta a declaração dele. Né, dois aspectos. Uma que quando ele fala o quanto é importante o treinador do Sub-20 estar próximo do profissional, para você entender os mecanismos de jogo e para estar próximo do clube, do time, em um momento como esse, o treinador é demitido e você tem que quebrar essa barreira logo de cara, né? Você tem que assumir, os jogadores têm que te conhecer, têm que te respeitar. Então, o quanto é importante essa aproximação da base, principalmente do Sub-20, com o profissional. E ele fala isso, e com relação ao posicionamento dos jogadores, né? Então, ele fala, como o Zé falou, é fazer o simples, mas assim, é colocar cada jogador na função onde ele se sente melhor para que coletivamente as coisas funcionem. E assim, a gente fala muito sobre isso, né? De você colocar o jogador na função onde ele se sente mais confortável, que é nessa função que você vai conseguir extrair dele o melhor que você pode, coletivamente as coisas vão funcionar. Então assim, parece um trabalho simples você colocar cada um na função, fazer as aproximações corretas, mas a gente percebe que alguns treinadores têm dificuldade de fazer isso e muitas vezes é isso que dá resultado, principalmente em momentos complicados como esse que o Flamengo vem vivendo. Então assim, é um simples que deu certo. Entender as peças que você tem e o que como você pode extraí-las. O que foi hoje, não? O Everton Ribeiro mais tranquilo, jogando do jeito que ele gosta. Teve uma hora que deu um passe de peito ali. Não, e ele fez umas movimentações, o Zé falou um pouco sobre isso, mas assim, o Everton Ribeiro, ele fecha em alguns momentos, né? Mas quando ele abria para a beirada, você percebia ali uma movimentação do Wesley por dentro, e acontecia do outro lado também. Então assim, é pouco tempo de trabalho, é isso, exatamente. É pouco tempo de trabalho, mas é muito em cima do que você falou, aquela memória do que o cara, lembra que vocês já fizeram isso em algum momento, quando vocês jogaram dessa forma, as coisas não fluíram de um jeito que vocês se sentiam mais confortáveis, e esse resgate hoje foi interessante. Vou colocar uma frase para você. Yo, porque los tres se conheciam, sabiam já, tem a memória, você muito jogou junto, tal, mas não tem ninguém que faz essa bola jogar. Colocou 3 jogadores que não sabiam o que fazer. Sim, que não sabiam o que fazer. Cara, parabéns à diretoria do Flamengo. Parabéns. Agora tem uma peça que a gente conversou aqui de Bruno Henrique, a gente passou rapidamente pelo Pedro, a gente fala de diretoria, fala sobre Tite.
Mas eu queria entrar um pouco mais pro Gabigol. Porque se hoje a gente fala sobre um Flamengo mais leve e um Flamengo de cada um nas suas ali mais confortável dentro do jogo, Pascoal, o Gabigol no banco, pra você é um recado, um momento, uma proteção, um sinal, uma advertência, uma punição? Como que você interpreta ele perdendo espaço? É uma forma de motivá-lo para talvez voltar a ser aquele Gabigol? Qual que é a sua interpretação? Bom, naquela do São Paulo, que depois da festa, do aniversário do Gabigol, que ele ficou no banco, ali foi punição. Ali ficou claro. Ele vinha jogando, foi na festa, no jogo seguinte ele no banco. Joga o Pedro. Entendeu? Aí é punição. No caso de hoje, não. No caso de hoje, não. Aí é uma questão de um treinador que está chegando, que tem como ele imagina as melhores opções em campo, de que forma ele quer o time jogando. Mas eu sou capaz de analisar que do jeito que o Flamengo jogou, precisava mais do Pedro dentro da grande área. Tá. Porque a bola chegava mais na área. O Pedro deu lá uns 2 carrinhos, passou perto da bola, se atirou na bola para fazer o gol, foi brigar pela bola. Legal, é ótimo. Mas do estilo que o Pedro jogou hoje, quase um pouco mais para trás, aí é o estilo do Gabigol. Aí é o Gabriel que joga, porque ele não é um centroavante dentro da grande área, ele precisa de alguém jogar com ele, para ele tabelar e aparecer, para ele concluir. Ou então a jogada vem na beirada do campo, porque o Gabigol não tem bom cabeceio. Ao contrário do Pedro. O Gabigol não é bom no cabeceio. E o Pedro é ótimo no cabeceio. Então, são muitas situações que o treinador tem que ponderar. Se tivesse que escolher um dos dois, como centroavante, eu escolho Pedro. Tá. O Pedro também não tá muito bem, mas pelas características, não né? jogou, não foi brilhante. Não foi brilhante hoje. Não. Eu só posso me equivocar. Eu não vi o Pedro brilhante hoje. Mas eu acho que o Pedro tem um enorme potencial. Porque o Pedro, diferente dos outros jogadores, ele tem um perfume que a bola gosta. A bola bate na trave, bate no zagueiro, vem o Fábio Luciano tirar, bate na canela, só ele guarda. É impressionante, porque é o dele. Agora, vamos analisar. O Pedro vinha passando alguns problemas até de ordem psicológica. Ele foi agredido pelo preparador físico. Então a gente tem que contemporizar e tem que analisar esses fatos para trazê-lo até esse momento, que é esse momento que o Flamengo está vivendo agora. E o Flamengo vai precisar muito do Pedro. O Pedro estava perto, se eu estiver enganado, por favor, pessoal, dá uma olhadinha para mim. O Pedro está a 1 gol de fazer a melhor campanha, com o maior número de gols dele na temporada. O ano passado parece que ele fez 27, e esse ano ele já tem 26. Se não me falha, se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Eu tinha a memória de 25, fez um gol de 27. Acho que é isso. 26. Então ele está a 1 gol de ter a melhor trajetória dele como artilheiro. Então, esse cara faz gol. Esse cara te entrega o que todo mundo procura. Todo mundo procura jogador que faz gol. E esse cara te entrega isso. Então você tem que valorizar esse tipo de coisa. Você vai dizer, mas o Gabriel não é muito de fazer gol. Verdade. Eles podem jogar juntos, como jogaram no ano passado e tiveram um tremendo sucesso. Campeões da Libertadores e campeões da Copa do Brasil. Então, acho que os dois se complementam. Tá. Mas no modelo de hoje no Flamengo, me agradou muito. O jogo fica, você sabe, fica bonito de ver, flui, não tem forçação de barra, faz o lateral passar aquela forçação, espera, deixa o Bruno Henrique entrar, passa, entendeu? Dá para ter esses mecanismos serem naturais. E é isso que o Flamengo tem que buscar, a naturalidade no gesto de cada jogador dentro de campo. Você viu o Everton deu uma rosca, você viu de pé esquerdo, a bola que ele deu, ele deu isso chamava fianco, né, Zé? Ele deu um fianco na bola assim, do tempo do Zé isso, chamava fianco, deu uma rosca assim com o pé esquerdo, rosca ao contrário, foi lá na cabeça do Pedro. Isso porque a absoluta qualidade do jogador. Esse cara não pode ficar fora do time do Flamengo. Tanta lentidão para renovar o contrato dele, demorado assim, juro que eu não consigo entender. O jogador, onde que vai? Vou fazer algumas perguntas. Onde que o Flamengo vai arrumar um Everton Ribeiro? Tão bom quanto? Está procurando um jogador para colocar no Scarpa e não encontra. Coitado. Do Arrascaeta. Do Arrascaeta. Tentou até o Scarpa, não conseguiu. Aliás, o Scarpa está lá na Grécia, né? E também não está jogando. Essa aventura europeia do Scarpa é uma história assim, frustrante para ele, né? Acho que é frustrante demais para ele. Sei que o pessoal também do Palmeiras ligou para ele, para ver como é que ele está, fazer uma consulta e tal. Porque ele não puxa vida, é um cara que é um talento,
Quando ele sai do Palmeiras, ele larga uma lacuna, né? E é a mesma coisa do Everton Ribeiro. Estou transferindo para o Everton Ribeiro. Sim. Só o Flamengo vai dar valor para o Everton Ribeiro quando não tiver. Aí vai dar valor. Pode ser. E tem muito torcedor que também cobra muito o Everton Ribeiro, que vive nesse coração dividido entre gosta do Everton Ribeiro, gosta de qual Everton Ribeiro, de qual era do Everton Ribeiro. Vamos com o Cícero, rapidinho, lá no Maracanã, com as informações, então, do lado do Flamengo, essa vitória por 1-0 em cima do Bahia. Tudo bem, Cícero? Boa noite. Tudo bem, boa noite para você, para os companheiros aí nos estúdios e para o fã de esportes, especialmente o torcedor rubro-negro, já que vamos falar da vitória do Flamengo, né? Mesmo com o Flamengo vindo aí da perda de um título importante, a Copa do Brasil, a torcida compareceu em bom número, 46.472 torcedores presentes ao Maracanã, muitos torcedores, a fila foi muito grande, esperava-se um público menor e muitos torcedores só conseguiram entrar ao longo do jogo, no primeiro tempo e no intervalo do jogo. O público cresceu muito durante a partida, né? E o Flamengo enfrentou aí um Bahia desesperado para conseguir ao menos um pontinho ali no Z4, o Flamengo precisando vencer para ter esperanças ainda de disputar a Libertadores da América, voltar ao G4, quem sabe até disputar o título, é difícil, mas o discurso é esse no Flamengo. Então o Flamengo teve um bom público na sua volta ao Maracanã, depois de perder a Copa do Brasil, né? E foi o primeiro jogo sem Jorge Sampaoli. Foi demitido durante a semana e quem comandou o time mais uma vez, como sempre, quando um treinador é demitido e não tem ainda o treinador definitivo, foi o Mário Jorge, que é do Sub-20 do Flamengo. E foi um jogo contra um campeão pelo Flamengo, né? Rogério Ceni. Rogério Ceni foi campeão brasileiro em 2020 pelo Flamengo e depois ainda conquistou em 2021 o título da Supercopa do Brasil e também o Campeonato Carioca. Acontece que o Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo por clubes, né? Ele dirigiu aí, antes do jogo, ele tinha 10 jogos e 10 derrotas. Agora são 11 jogos e 11 derrotas. 6 jogos dirigindo o São Paulo contra o Flamengo, 3 o Fortaleza, 1 pelo Cruzeiro e hoje pelo Bahia. Essa derrota aí de 1-0, uma vitória magra para o Flamengo e assim mesmo um gol de pênalti, né? Gilberto em Bruno Henrique, reclamação dos jogadores do Bahia, ficou 5 minutos para ir para o VAR e o VAR decidir que houve realmente o pênalti. O Pedro cobrou e fez o único gol da magra vitória do Flamengo diante do Bahia. Fica agora essa expectativa aí de os próximos passos da diretoria rubro-negra. E o único jogador que veio aqui na entrevista na Zona Mista foi o goleiro argentino Agustín Rossi, que agora já é titular do Flamengo há 3 jogos, se eu não me engano. E eu perguntei para ele como foi jogar pela primeira vez sem o técnico Sampaoli e perguntei, e ele não se negou a falar, achei bacana da parte dele, da expectativa pela chegada do Tite, que é o nome cotado aí, o nome único que o Flamengo está voltado, né, para tentar acertar, né, o foco do Flamengo é o Tite, e ele não se recusou a falar das duas perguntas, a ausência do Sampaoli, agora não mais técnico do Flamengo, e quem sabe a possível chegada do Tite. Vamos ouvi-lo? Primeiro, muito feliz pela vitória do time. Era muito importante ganhar hoje, então eu acho que o que aconteceu com o São Paulo já ficou atrás. Agora temos que olhar hacia adelante para seguir nesse caminho que é jogo a jogo. Ficam ainda 13 jogos para acabar o brasileiro, então temos que jogar jogo a jogo. Importante ganhar hoje. Temos outro jogo com o Inter que temos que ganhar também. Vamos preparar nos treinos na semana para preparar o jogo mais importante. Assim que, e depois com respeito a Tite, acho que é um grande treinador, que logramos de passagem pela seleção de 16 anos do Brasil, mas a gente tem que pensar em nós, seguir treinando, melhorando para o jogo que siga. Tá, então, o Rossi, mas acabou não falando aí sobre o Tite, né? Ele, na resposta na Zona Mista, ele falou sobre o Tite e a gente coloca depois em outra oportunidade. Bom, em relação ao Tite, a informação que eu tenho é o seguinte: o Tite foi procurado também pelo Orlando City dos Estados Unidos, né? Ele é a primeira e única opção do Flamengo no momento, né? O Flamengo quer um treinador para esse ano. O Tite tinha prometido à torcida, à família dele, que só ia assumir um clube no ano que vem. O Flamengo já está conversando com ele e
está tentando demovê-lo dessa situação de só voltar a trabalhar no ano que vem. Parece que o Tite vai aceitar esse pedido do Flamengo, mas eu recebi a seguinte informação: ele não quer assumir o Flamengo antes do jogo contra o Corinthians. Próximo jogo do Flamengo, no sábado que vem, dia 7, é na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E essa informação que eu recebi é de que ele não quer comandar o time do Flamengo contra o Corinthians. Então ele estaria segurando, aceitaria depois do jogo contra o Corinthians. O Flamengo quer uma definição na data FIFA, entre 9 e 17 de outubro. Se o Tite aceitar voltar a trabalhar antes do ano que vem, já vai ter passado o jogo contra o Corinthians, e aí nada vai impedir o assento. Fica aí o assento financeiro, que é difícil, tem muitas coisas para se acertar, mas esse era o principal obstáculo e parece que vai ser vencido. E o Bahia, na situação complicada no Z4, volta a jogar agora na Serrinha, em Goiânia, também no próximo sábado, contra a equipe do Goiás. Voltamos com vocês nos estúdios, Mari. Cícero, muito obrigada pelas informações. A gente vai ao longo da programação também colocar a resposta dele sobre o Tite, tá? Obrigada mesmo, bom trabalho pro Cícero. E já que ele finalizou o que o Cicão terminou falando sobre o Bahia, vamos chamar então o Rogério Ceni, que então, com os números que o Cícero trouxe pra gente, como treinador de clubes, 11 vezes jogando contra o Flamengo, 11 vezes que ele perdeu. Rogério, eu gostaria de perguntar a respeito da arbitragem. A gente sabe que teve dois lances capitais aí na partida, que foi a expulsão do Canu e o pênalti, né, no Bruno Henrique. E deu pra ver você argumentando ali com o auxiliar. Eu queria que você falasse aí o que você tentou argumentar, o que você achou da arbitragem, né, e o quão decisiva foi para que o Bahia saísse perdendo no jogo de hoje. Eu não gosto muito de falar, eu raramente falo sobre arbitragem em entrevistas pós-jogo, né? Eu acho que isso é uma parte também do clube analisar, né? Com relação ao lance da expulsão, que foi, sei lá, 2 minutos de jogo, se não me engano, eu acho que é claro que é uma jogada de dentro para fora, ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é, e vem uma nova, o VAR analisa e dá o cartão vermelho. Para mim é um lance clássico de cartão amarelo, como teria sido tomada a atitude a olho nu, visto no campo. Ele domina o Gerson da parte de dentro para fora do campo. Então esse lance para mim foi o principal do jogo, porque ele muda, deixa a gente com um jogador a menos, nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol, né? Então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido. Pênalti, eu acho que muito interpretativo. Eu vejo o lance assim, um toque muito sutil. Mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que tem mais câmeras para ver e tudo. O que passa no telão aqui não dá para ver absolutamente nada, não parece toque. Mas não vou entrar no mérito. O da expulsão é um lance claro, manifesto de um jogador que está indo do meio para fora e não a direção do gol para fazer a finalização. Acho que o árbitro, nesse sentido, o árbitro, o conjunto, né, de uma maneira geral, o VAR árbitro, interfere de uma maneira direta no resultado. Boa noite, Rogério. Alan Santos do BTV Esportes. Saiu muito essa semana na mídia sobre Operação Vasco. Santos foi até a CBF para também falar sobre arbitragem. Hoje, o Bahia, até o lance da expulsão, faz um jogo ok, dentro da sua proposta, dentro da sua estratégia. Quero saber de você. Você concorda? Você acha também que está sendo beneficiado os times do Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, e o Bahia sendo prejudicado? Não, eu não entro nesse tipo de questão, não é minha área falar sobre isso. Não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Dentro do jogo, o que aconteceu dentro da proposta de jogo que nós tivemos, nós fomos muito bem. O Flamengo teve, logicamente, uma posse de bola e depois jogou 52 minutos, 51 minutos com um jogador a mais, é natural até que tenha mais. Mas não criou quase nada por dentro. Eu acho que se não tem a expulsão, não faria gol no dia de hoje. Nós tivemos algumas poucas chances, é verdade. Soubemos sofrer bem, mas fechar bem os espaços internos. Até no 11v10, eu digo para você que se acabasse empatado o jogo não seria nenhuma surpresa. Então eu acho que nós fizemos dentro do que nós trabalhamos, que foi tentar compactar mais o time para sofrer menos gols e trabalhar defensivamente as bolas paradas. Eu acho que nós conseguimos cumprir. Uma pena que teve essa penalidade, antes da penalidade, uma expulsão que prejudicou o jogo.
Mas com relação a esse negócio de esquema, essas coisas, não, eu não, mas eu não tenho realmente nada a falar, não posso nunca afirmar qualquer coisa desse tipo. Rogério, boa noite, Lucas Temer de Boa TV. Você chegou com Tá aí, Rogério Ceni aí falando, tô fora desse assunto de operação de esquema, não me metam nessa não, mas ele fez uma reclamação sobre a expulsão, né, do Canu, então, do lance com o Gerson. Contra o confronto entre Flamengo e Bahia desde 2017 pelo Brasileiro. São 10 vitórias pro lado do Flamengo, um empate e um triunfo. Deixa lá, aquelas vitórias do escudo do Bahia vai dar problema. Um triunfo do Bahia. E vocês lembram qual foi esse resultado positivo? Foi no início do trabalho do Jorge Jesus, que o Bahia vence por 3